A história da odontopediatria no Brasil. Algo surpreendente que a doutora Jussaíra Juste vai nos contar um pouco. Doutora, conta um pouquinho dessa história. Bom, a odontopediatria é uma especialidade dentro da odontologia que evoluiu muito nas últimas décadas, e o Brasil é um país privilegiado em relação a essa evolução. Nós podemos considerar que a odontopediatria praticada no Brasil hoje é de ponta em relação a tudo que é feito no mundo. Até pouco tempo atrás, as pessoas não davam muito valor, muita importância para os cuidados com os dentes de leite, com os dentes descidos. Porque muita gente chegava a pensar que não valia a pena cuidar desses dentes, porque eles iriam se perder naturalmente daí a alguns anos, e que era judiada a criança, submetê-la ao tratamento odontológico com 2 anos, com 3 anos, sendo que aos 5, 6 anos ela ia perder aquele dente. Só que, enquanto a odontologia e os pacientes encararam as coisas dessa maneira, essas mesmas crianças passaram por problemas odontológicos e continuaram com eles nos dentes permanentes. Porque imagine a situação de um dente permanente nascendo na cavidade oral de uma criança de 5 anos, 6 anos, ao lado de um dente descido, limpo, sem cárie, com bons hábitos de higiene, com bons hábitos de alimentação. Então, esse dente permanente que vem, ele tem todos os requisitos, todas as condições para continuar da mesma maneira e você ter uma dentição permanente saudável também. Ao passo que, se esse dente permanente nascer numa boca onde já existem dentes descidos, com cárie, com infecção, problemas periodontais, gengivite e tudo isso, a chance desses problemas acontecerem também no dente permanente são muito grandes, porque o ambiente é o mesmo, a boca é a mesma. Então, até para ter dentes permanentes bons, nós precisamos tratar dos dentes de leite. Sem contar que esses dentes podem ter infecção, ela pode ter um problema de canal, ela pode ter um abscesso. Então, são coisas que vão levar essa criança a passar por um sofrimento. E é justamente o que a gente não quer. Então, a grande mudança é essa visão de que hoje a gente não leva a criança ao odontopediatra para tratar um problema que já existe, para fazer um tratamento curativo. A visão da odontopediatria hoje visa que você leve a criança ao consultório antes que ela tenha o problema, para que você aprenda e faça todos os mecanismos que vão fazer com que você evite que ela tenha o problema. Mas a odontopediatria é acompanhada de diversos materiais novos, novas tecnologias. Doutora Jussaíra, o que vem acompanhando a odontopediatria hoje quando a palavra é novas tecnologias? De leite, eles são exatamente iguais aos dentes permanentes no que diz respeito, por exemplo, à dor. Então, se a criança apresentar um problema de cárie, ela pode sentir dor, ela pode ter infecção, ela pode ter um problema de canal, ela pode ter um abscesso. Então, são coisas que vão levar essa criança a passar por um sofrimento. E é justamente o que a gente não quer. Então, a grande mudança é essa visão de que hoje a gente não leva a criança ao odontopediatra para tratar um problema que já existe, para fazer um tratamento curativo. A visão da odontopediatria hoje visa que você leve a criança ao consultório antes que ela tenha o problema, para que você aprenda e faça todos os mecanismos que vão fazer com que você evite que ela tenha o problema. Mas a odontopediatria é acompanhada de diversos materiais novos, novas tecnologias. Doutora Jussaíra, o que vem acompanhando a odontopediatria hoje quando a palavra é novas tecnologias? Bem, na verdade, existem 2 aspectos muito importantes que a gente tem que considerar. A evolução do tratamento curativo, que envolve as novas tecnologias, e a evolução do aspecto da visão preventiva. Então, vamos falar primeiro dessa parte preventiva. Como nós dissemos, hoje, então, a ideia não é levar a criança ao consultório para
tratar, mas sim para prevenir. Então, quando seria a época ideal de levar pela primeira vez a criança ao dentista? Essa é uma pergunta que muitas vezes a pessoa não se fez, né? Com que idade é a idade ideal? Então, hoje, a gente considera que a primeira consulta da criança deve ser no momento que nasce o primeiro dentinho. Então, se for com 6 meses de idade, aos 6 meses, se for com 1 ano de idade, com 1 ano. Então, essa é a idade ideal para a primeira consulta da criança. Nasceu o primeiro dente, vamos ao dentista. Porém, previamente a essa primeira consulta da criança ao dentista, hoje a gente tem um processo que a gente chama de pré-natal odontológico, que é a orientação da gestante em relação à saúde bucal. Isso é muito importante, porque um dos maiores fatores causais de cárie em criança de baixa idade, nos bebês, é a amamentação incorreta, tanto natural quanto artificial, ou seja, tanto no peito quanto na mamadeira. E se a gente deixa para dar essas orientações só depois que a mãe já tem o bebê e já está com o primeiro dentinho, ela já pode estar fazendo alguma coisa errada. Então, na verdade, o primeiro momento de contato da criança com a odontopediatria ideal seria durante a gestação, para que a mãe recebesse as orientações a respeito de amamentação, de alimentação, de consumo de açúcar, como fazer toda essa transição. Então, ter toda essa parte, essa informação teórica antes que ela comece a fazer de maneira equivocada. A gente pretende, com isso, levar essa criança sem cárie até a vida adulta. Mas, se por uma intercorrência o nosso paciente acaba desenvolvendo a doença cárie, nós temos, então, toda a tecnologia a favor de tratamentos menos invasivos. Isso teve um grande avanço a partir do momento que foram descobertos materiais adesivos, as resinas, os ionômeros de vidro. Por quê? Antigamente, para você fazer a restauração de um dente, você tinha que remover o tecido cariado e, às vezes, até alguma quantidade de tecido sadio, para que você tivesse uma forma de cavidade que comportasse o material no seu interior e retivesse esse material nessa posição. Hoje, não. Nós temos materiais que aderem à superfície dental. Então, você tira somente aquilo que está estragado, contaminado, cariado, e, por menor que seja a cavidade, o material tem condições de se reter ali porque ele é adesivo. Então, esse foi o grande salto na evolução de uma direção que a gente chama de odontologia minimamente invasiva. Graças ao fato, então, de a gente poder ter cavidades cada vez menores e materiais que se retenham nelas, novas tecnologias, como, por exemplo, o gel para remoção da cárie, surgiu nessa última década, que é uma coisa que para a odontopediatria é fantástica. Você consegue remover tecido cariado da cavidade com auxílio de gel e curetas, na maior parte das vezes sem necessidade de anestesia, que é uma coisa que geralmente incomoda muito as crianças, né? Então, é uma coisa que veio facilitar bastante a operatória. Também as pontas diamantadas CVD, que são acopladas a aparelhos de ultrassom, ao invés de se empregar os aparelhos de alta rotação, o famoso motorzinho, que geralmente é o que causa frio na barriga. Só de lembrar daquele barulho, a pessoa já fica temerosa, ansiosa, e a criança realmente não gosta daquele barulho. A frequência daquele barulho é muito agressiva, né, daquele som, e então essa tecnologia das pontas diamantadas faz com que o